Olá, bom dia. Espero que vocês tenham gostado da última aula, tenham conseguido estudar, tenham conseguido aproveitar. Eu vi que vocês me mandaram, as atividades, a atividade que eu passei, que foi uma escrita de um conto, tá? Eu queria pedir a compreensão de vocês, porque eu estou já corrigindo essas atividades, só que eu vou precisar ver com coordenação como é que eu vou fazer para dar esse retorno para vocês, para dar esse feedback da atividade de escrita, tá? Mas por enquanto eu quero que vocês continuem produzindo. Quando for atividade assim de escrita, eu vou demorar um pouquinho mais para dar o retorno, porque são textos que eu tenho que ler, enfim, e fazer os comentários e tal, tá? Quando for atividade normal, como atividade de interpretação de texto, uma atividade do livro que vocês vão fazer, que eu vou passar nessa aula, por exemplo, ou alguma atividade que eu passar aqui para vocês copiarem, vocês vão continuar fazendo a mesma coisa, vão fazer a atividade, copiar a questão e tirar foto, copiar a questão e resposta, obviamente, tirar foto e enviar, tá bom? Quando for do livro, vocês fazem a atividade do livro mesmo, tiram a foto e enviam, tá? Bom, a gente começou, os nossos assuntos de estudo literário, a trabalhar com o conto social. Vocês estão lembrados? Pois bem, até pedi para vocês escreverem conto social, por isso, porque a gente estava estudando conto social. Vocês viram as características do conto social, a característica do conto em si, que é uma narrativa, ou seja, uma história, curta, em relação, por exemplo, ao romance, que é uma história maior. É uma história que tem geralmente apenas uma ação, tá? Poucos personagens também, a gente nem tem muitos personagens. É uma história que geralmente tem um ponto alto, um ápice, e por aí vai. Hoje nós vamos continuar estudando o gênero conto, só que nós vamos nos deter no estudo do conto psicológico. Se a gente, outra característica marcante do conto social é que ele sempre traz uma crítica social, uma denúncia social, ou algo do tipo para nossa reflexão. Então sempre vai causar esse estranhamento na gente, essa reflexão em relação à sociedade, em relação a uma dificuldade que a sociedade enfrenta. Então a gente tem temas como racismo, outros tipos de discriminação, a gente tem abuso, relacionamento abusivo. Tudo isso pode ser matéria, pode ser material, pode ser tema para a escrita de um conto social, tá? Qualquer problema social é matéria para a escrita de um conto social. Só que hoje nós vamos nos deter no conto psicológico. E aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei já aqui, se vocês quiserem dar pausa agora no vídeo para copiar, pode dar, tá? Dá uma pausa, copia e depois dá de novo play para a gente seguir com o assunto. Então, as características principais do conto psicológico são que o tempo e o espaço geralmente ocorrem na cabeça do personagem. Lembra que a gente viu que, quando estamos estudando elementos da narrativa, que os elementos da narrativa eram tempo, espaço, personagem, narrador, enredo, que é a história em si, e por aí vai? Pronto. Tempo e espaço, que são um desses dois elementos da narrativa, o tempo que é o que faz a gente entender em que época aquela história está se passando, e o espaço, em que local está se passando. E esse local a gente viu que pode ser um local macro, tipo assim, ele pode deixar claro que é uma história que se dá numa cidade, ou a história que se dá num país, como o Brasil, ou ele pode deixar esse local ainda mais específico, se dá a história se passa dentro de uma casa, ou se passa dentro de uma sala de aula, e por aí vai, tá? Mas qualquer característica de local, a gente chama de elemento espaço na narrativa, a construção de uma narrativa, a construção de uma história, tá? Só que aí, no conto psicológico, isso não fica muito claro, porque esse tempo
E esse espaço, ele se dá na cabeça da pessoa que está narrando, geralmente, a história, a pessoa que está contando aquela história, ou das personagens daquela história, tá? Por isso que é conto psicológico. Vamos avançar. No conto psicológico, é como as reflexões provocadas por fatos triviais, corriqueiros, aparentemente sem importância. Como assim, professora? É comum no conto social, como é um conto mais introspectivo, ou seja, que vem mais de dentro da personagem, né? Se dá através das memórias, das lembranças, do sentimento. É comum que isso se dê, que a gente encontre coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, sabe? Então, o ato a lembrança, sei lá, de ir para a escola, de encontrar os amigos, né? Tudo isso que faz parte da nossa memória, que faz parte da nossa lembrança, que envolvem os nossos sentimentos, né? O nosso sentimento talvez de saudade, de alegria ou de tristeza. Tudo isso é mais subjetivo, compreende? E isso é uma coisa do dia a dia, uma coisa que quando a gente fazia normalmente, quando nós estávamos em uma situação de normalidade, né? O que era o nosso normal? Era todos os dias acordar cedo, tomar banho, tomar café e vir para a escola. Isso era comum para a gente, isso era trivial, era corriqueiro, a gente fazia com a naturalidade, era o nosso normal, digamos assim. Sempre que isso foi interrompido, né? Então, isso desperta em nós sentimentos, obviamente, nós temos sentimentos, né? Talvez a gente esteja triste ou, sei lá, feliz porque não está tendo aula, ou triste porque queria estar tendo aula, já não aguenta mais estar em casa. Isso é matéria para um ponto, entende? E você pode escrever sobre essas coisas que são aparentemente triviais, mas expressando ali o seu sentimento, a sua emoção. E é aquilo que representa para você, tá? Então é comum esses fatos triviais, corriqueiros, que não são menos importantes, tá? Só são o corriqueiro, normal do dia a dia. Outra característica do conto psicológico, preste atenção aqui. A questão tempo, né, assim como a questão espaço, a gente viu que se dá na cabeça dos personagens, tá? Não fica muito claro isso. Foi em tal cidade, foi em tal época. Não, porque a gente está lidando aqui mais com memórias, tá? Com as memórias desses personagens. E principalmente do narrador, né? Que é aquela pessoa que está contando a história. A gente tem a relação tempo, né? Em toda a história a gente vai ter, de alguma forma, a relação tempo. E esse tempo ele pode ser um tempo cronológico, como a gente viu quando estava estudando a questão do elemento tempo, na narrativa, e ele pode ser um tempo interior ou psicológico. E qual é a diferença? Bom, o tempo cronológico é o tempo que conta as horas, é o tempo do relógio, que a gente chama, né? É quando a narrativa conta a história com uma sucessão de fatos. Então a gente tem um aparecimento dessa sucessão de fatos que se dá através de dias, através de horas, através de meses, através de anos, de épocas, de décadas. A gente tem esses fatos sendo contados assim, tá? Isso tanto no romance como no conto que acontece de maneira mais reduzida, mais rápida, porque é uma história mais concisa, mas que acontece também. Tá? Então a gente tem essa diferença do conto cronológico, do tempo cronológico. E o tempo interior, né, que é o tempo psicológico, tá bom? E qual é a diferença do tempo cronológico para o tempo psicológico? O tempo psicológico, ele vai de acordo com os estados de espírito das personagens, como elas se sentem, aquilo que elas estão sentindo. Estado de espírito, estão sentindo tristeza, alegria, felicidade, enfim, tá? É mais subjetivo, certo? O tempo cronológico é um tempo objetivo. Ou é 8 horas ou 9, não existe, pode ser que seja tal mês, pode ser, não. O tempo cronológico é um tempo objetivo. O tempo psicológico é um tempo subjetivo, porque vai de acordo com o estado de espírito dos personagens do narrador, tá? Passado, presente e futuro se entrelaçam livremente. Porque, gente, vamos fazer aqui
aqui um exercício de pensamento, tá? Quando a gente fala de memórias ou de pensamentos, de sentimentos, a gente não pensa, né, muitas vezes de modo linear, começando aqui e terminando aqui. Vamos dizer que na história a gente tem um personagem que está refletindo sobre a vida, sobre quem ele é, sobre aquilo que ele quer ser. E aí a gente tem ele tentando, né? Como ele está aqui, eu estou aqui assim, presente, tá? Presente, que ele é atualmente, tá? Como ele se encontra nesse momento, pensando e refletindo sobre a vida, né? nesse ponto, nessa história. E aí ele lança projeções para o futuro. Quem é que ele quer ser no futuro? Tá? E aí, nesse momento, ele pensa como ele era no passado. Bom? E assim por diante. Então, é preciso ter cuidado, porque quando você está lendo um conto psicológico, e aí o personagem está ali contando fatos da vida dele, né, do presente, do passado, do futuro, fazendo esse exercício de memória, de, eu sou assim, eu queria no futuro ser assim, lá no passado aconteceu isso na minha vida. E aí quando a gente está lendo, às vezes a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se perder, pensar, peraí, calma, ele está falando do presente, ele está falando do futuro, do passado, do futuro, peraí, calma, vou precisar ler de novo, porque eu me perdi aqui. É normal, tá? Justamente por conta disso, porque como a gente está lidando com essa coisa mais subjetiva, mais psicológica, isso acontece. Às vezes o personagem faz essa projeção do futuro, aí retorna e assim por diante, tá bom? Bom, sigamos. Logo, né, já que esse tempo psicológico ele é assim todo intercalado, presente, passado e futuro, ele se mescla livremente, o tempo não é linear. O que é um tempo linear, professor? É um tempo que começa aqui e termina aqui, sem nenhuma variação. Então, vamos dizer que, sei lá, a história começa no século XX e o autor vai contando uma sucessão de fatos e termina no século XXI. Certo? É linear, não mudou. No conto psicológico, não. Isso aqui pode ser alterado, vai e volta, sem nenhum problema, porque se trata de memórias, porque se trata de uma coisa afetiva, porque se trata de estados de espírito, de algo que está se passando aqui, na cabeça do personagem, tá bom? Vai de acordo com as memórias, com as reflexões, né? Com os sentimentos dos personagens, tá bom? Nos contos psicológicos, olha só, o foco não são as sequências de ações, como a gente viu, por exemplo, naquele conto que a gente estava estudando, da menina, o conto social que a gente leu na sala, da menina que foi encontrada, que estava na rua, foi encontrada por um rapaz que foi ser carona, ela entrou, aí ele vai dizendo que deu carona a ela, era uma menina assim, sabe, faz uma descrição ali da personagem e tal, e tipo, tem um início, meio e fim e acaba a história. Não é bem assim, tá? Nos contos psicológicos. A gente não tem muito essa sequência bem definidinha, não, tá? Nem temos também descrições de espaços externos, e sim a investigação do mundo interior das personagens. Então a gente, diferentemente, por exemplo, do conto social que a gente estudou, que a gente tem uma descrição ali das coisas externas, que naquele caso era a menina, né? Ele descreve a menina, a forma raquítica como a menina era, etc. E o local, e o carro, a gente tem uma descrição ambiental ali, de onde a história está se passando, de como a história é. Tá? Aqui a gente não vai ter muito isso nos contos psicológicos que a gente vai ler. A gente vai ter mais uma investigação interior, né? De sensações, né? O autor, né, o narrador, ele vai estar sempre passando para a gente mais coisas sensitivas, mais reflexões, memórias e sensações de algo que ele viveu. E esse algo não é algo assim tão filosófico não, gente. É algo do dia a dia.
tá? É transformar o dia a dia em objeto de reflexão, de refletir sobre aquelas coisas básicas que a gente faz sem nem notar, sem nem perceber, tá? Isso se dá na tentativa de demonstrar os impulsos e anseios comuns a toda a humanidade. Então, o que acontece frequentemente quando a gente está lendo um conto assim intimista, um conto assim psicológico, é que a gente olha, a gente está lendo e a gente se depara numa situação, né, que o narrador está ali expondo, e a gente para assim, nossa, não é mesmo? A gente é assim, a gente tem isso, a gente tem esse medo, né? Vamos, sei lá, dizer que ele está falando do medo de perder uma pessoa querida, uma pessoa que a gente ama, e quando a gente lê aquilo, a gente se confronta, a gente para assim, caramba, realmente é verdade, eu sinto isso. Ele está descrevendo uma coisa que é real, eu sinto esse medo também, eu sinto eu tenho esse sentimento também, às vezes, e tal. Ou seja, os autores de contos intimistas, né, eu quero usar essa palavra, mas na verdade a palavra é psicológico, ele vai trazer essas coisas que são comuns da gente, né, sentimentos que todo mundo tem, né, como tristeza, medo, paixão, enfim. E aí quando a gente está lendo, isso vai bater na gente como um estranhamento, é como se a pessoa, como se o conto ali estivesse te revelando a ti mesmo, sabe? E a gente vai ter, eita, realmente eu sinto isso, é assim mesmo, do jeito que ele está descrevendo aí, a sensação é mais ou menos essa mesmo, mais ou menos isso, tá? E como é que isso se deu, gente? Como é que surgiu essa coisa de escrever dessa forma, de escrever contos psicológicos? Esse tipo de escrita, esse tipo de narrativa, ela vai surgir lá no século XX, tá? Meio que provendo de alguns fatos históricos, né? E o principal desses fatos históricos da época foi o surgimento da psicanálise com Freud, tá, gente? Não sei se vocês já devem ter ouvido falar quem é Freud, né? Mas Freud foi pai da psicanálise, né? É dele que vem tantas teorias psicológicas, tá bom? E com o advento desse estudo, né, da psicanálise, alguns autores de literatura começaram a produzir contos que tinham esse viés psicológico de descrever, vamos assim, analisar através da literatura como se dá a mente humana, os pensamentos, os sentimentos, as emoções e afins, tá bom? Bom, por hoje é só. Eu vou passar para vocês a atividade que vocês vão fazer, tá? Que é a atividade, a gente já está entrando no segundo capítulo do livro de vocês. Vocês vão ter lá no início do capítulo um texto, que é o primeiro conto psicológico que a gente vai estudar, tá lá no primeiro capítulo. E vocês, assim que terminarem de ler o texto, vão fazer a atividade da página seguinte, que é a página 33 e 34. Vou lá aqui em cima. Tá bom? Página 33 e 34 do livro de vocês. Aí vocês, é o mesmo esquema, vão fazer atividade no livro, fotografa e envia, tá bom? Até a próxima aula, tchau, tchau.